E a Receita Federal liberou a consulta da devolução do primeiro lote de imposto de renda. E eu vou começar agora com Juliana Fernandes, gerente operacional e especialista em imposto de renda da MG Contécnica. Juliana, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Juliana, quando a restituição vai ser acreditada, é sempre na data do dia da consulta? Por exemplo, a consulta do primeiro lote vai ser dia 15 de junho, que é quarta-feira agora, né? Exato. A Receita Federal liberou no último dia 8 a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda, com o crédito previsto agora para o dia 15. No site lá da Receita Federal, Andréia, é possível consultar quais são as próximas datas, tá? Do crédito em conta. Tá certo. Agora, o primeiro lote, dizem que o primeiro lote sempre vem para as pessoas que foram as primeiras a fazer a declaração no ano anterior. É isso mesmo? É assim que funciona? A prioridade são para os idosos e para as pessoas que entregam primeiro. Certo. Agora, e quem quer ir na malha fina, o que deve fazer? Porque tem gente que quer ir na malha fina no ano passado, ano retrasado, e recebeu no ano seguinte. Isso acontece às vezes, não acontece? Exato. É importante que o contribuinte, após entregar sua declaração, faça o acompanhamento pelo site. A Receita Federal, ela tem dois tipos de consulta. Uma consulta que é a consulta simplificada, onde você vai informar o CPF, o ano que você quer consultar, e a Receita vai te posicionar se a sua declaração foi processada, né, se está tudo em ordem ou se ela tem algum tipo de pendência. Não havendo pendência, é necessário que o contribuinte esteja com o número dos 2 últimos recibos de entrega das suas declarações de imposto de renda e entre lá no site e cadastre um código de acesso e uma senha para ter acesso à consulta mais detalhada. Nessa consulta detalhada, a Receita já vai te dar um diagnóstico de qual que é o problema que está aparecendo lá para ela. Pode ser, de repente, problema na fonte pagadora, um problema na despesa médica. E aí, com base nesse diagnóstico, é que o contribuinte teria que fazer a retificação da declaração, caso ele concorde. Agora, caso ele não concorde, providenciar um agendamento junto à Receita Federal para apresentar a documentação e, de repente, esclarecer o que é que está acontecendo. Agora, Juliana, se a pessoa esqueceu de informar os dados bancários, ela fez a declaração, mas ela não informou para onde enviar o dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Então, no primeiro lote, se a declaração dela já tiver caído agora para estar recebendo a restituição, não tem mais o que ser feito. Aí ela deve ligar no Banco do Brasil, que é para onde a Receita Federal vai encaminhar esses valores, para poder confirmar se realmente esse valor está disponível lá para ela. Nesse caso, ela deve se apresentar no Banco do Brasil, munida dos seus documentos pessoais e a cópia do recibo de entrega. Né? Caso ainda não tenha saído nesse primeiro lote, ela pode fazer a retificação da declaração, informando lá os dados bancários corretos para o crédito. É importante também, Andréa, ressaltar que às vezes a pessoa tem algum problema na conta corrente e ela informa a conta de um terceiro para o crédito da restituição. A Receita Federal, ela também faz essa verificação. Então, se a conta que foi informada na declaração não é do titular lá do contribuinte, então ela também não vai fazer essa liberação. Então, é importante ficar atento a esse detalhe também. Quer dizer, você só pode colocar o número da sua conta, da pessoa que fez a declaração. Exatamente. Tá certo. E por que é importante que a pessoa acompanhe o processo da sua declaração? É isso? Isso. É importante porque nos anos anteriores a Receita Federal até enviava para o contribuinte um comunicado dizendo se a declaração havia sido processada ou se tinha algum tipo de pendências para que ele tomasse as providências. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a Receita Federal já não manda mais esse comunicado. Então, o próprio contribuinte tem que fazer o acompanhamento e regularizar a eventual pendência que seja diagnosticada para não correr no risco de repente, receber um auto de infração. E aí fica um pouco mais complicado para ele poder entrar com uma defesa em relação a isso. Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelas suas informações e até uma próxima. Até, André. Muito obrigada.